e vamos para o nosso tema, que seria aí os transportes, tá? Importante entendermos um pouco esse assunto aí, e você daqui a pouquinho vai perceber por que que nós vamos falar sobre transportes, tá bom? Legal. Antes de nós falarmos, então, sobre os transportes, eu queria retomar sobre essa questão aqui, ó, que você está vendo na tela do seu computador, que seria aí o setor terciário da economia, né? Para você mais ou menos ficar antenado e entender o que está acontecendo, o que eu queria falar para você? Se você pensar em tudo que nós já estudamos nesse ano letivo, você vai ver que no início do ano lá atrás, nós vimos o final de demografia. Depois nós vimos urbanização, vimos o setor primário, agropecuária, vimos o setor secundário, as indústrias, e vamos entrar no setor terciário. Setor terciário seriam aquelas atividades que prestam serviços, entre elas os transportes, o comércio, o turismo, né? São essas atividades que nós vamos passar a trabalhar agora, tá? Então, já que você entendeu, né, o objetivo, então, do setor terciário aqui aparecendo agora, eu tenho um gráfico aqui que aparece na sua apostila, tá? Você que está participando comigo aí, se quiser puxar lá no plural ou abrir sua apostila, eu estou na página número 475 da apostila 6, a aula é a aula número 31, tá? Então, esse gráfico você tem lá, já na página número 475, e você vê a evolução da participação do setor terciário na economia do Brasil, se você for considerar o produto interno bruto, tá? Então, se você pegar hoje e mais recentemente, como estaria aí as atividades distribuídas por setores, né? 67% de setor terciário, os serviços, transporte, comércio, turismo, né, entre outras atividades aí. 23% a indústria, tá? E 9% a agropecuária, tá bom? Então, é importante entender o que, que nós vamos estudar a partir de agora. Ficou para trás o setor primário, ficou para trás o setor secundário, tá? E agora nós vamos para o setor terciário, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre os meios de transportes, tá? Então, a ideia é nós estudarmos dentro do setor terciário os transportes. Quais são os transportes que nós temos aí para serem estudados? Primeiro, nós temos os transportes terrestres. Os transportes terrestres podem ser divididos entre transporte ferroviário, tá vendo o trenzinho aqui, ó, tá? Nós temos o transporte rodoviário, tá vendo aqui, ó, né? A imagenzinha mostra isso para você. E nós podemos ter também aqui o transporte dutoviário, tá? Através dos dutos você transporta gás, petróleo, minério, tudo vai depender aí, tá? Nós temos também o transporte aquaviário. O aquaviário pode ser dividido entre transporte marítimo internacional, que é esse que você vê do navio, pode ser o transporte de cabotagem, que é feito entre portos num país, então, transporte de navio entre Santos e Paranaguá, é cabotagem. E transporte hidroviário, esse é o lacustre, ele pode ser feito em rios ou em lagos. E, por último, nós temos aqui o transporte aeroviário, que é feito através de aviões, tá bom? Legal. O que você tem que entender? A escolha e a opção dos meios de transporte num país que vai estabelecer a matriz de transportes tem que levar em consideração alguns elementos que envolvem custo-benefício. Aqui eu tenho, então, um gráfico X e Y que mostra para você o tempo e o custo dos meios de transporte. Então, né, o tempo no hidroviário, ele é longo, né, o dutoviário é longo, demorado, mas veja que o custo é menor. Então, normalmente, para determinados produtos, minérios, né, alguns produtos aí, você acaba usando esses meios de transporte, principalmente o ferroviário e hidroviário, é o que tem o melhor custo-benefício. Já transporte rodoviário e transporte aeroviário, o custo é maior, é mais caro, né? Então, para regiões inóspitas, produtos aí que tem alto valor agregado, o mais importante é o aeroviário. Rodoviário é um meio de transporte indicado para distâncias de no máximo até 100 quilômetros, tá? Então é importante você entender isso para entender a matriz de transportes a nível de mundo. Peguemos, por exemplo, a Rússia, um país de grande dimensão territorial. O que eles mais usam lá de transporte é o ferroviário, tá vendo? Ó, 81%.
Canadá, ó, forte peso do ferroviário e do aquaviário, tá vendo? Ó? Austrália, bastante forte aqui a presença do ferroviário. Estados Unidos está bem distribuidinho, tá vendo? Ó, né? Agora, países acabam optando pelo rodoviário, ó. Então, pega a China aqui, ó, né? 50%, Brasil, 58%. O meio de transporte que é indicado até 100 quilômetros e que você corta um país com mais de 3, 4 mil quilômetros de distância longitudinal e latitudinal. Um erro. Sardinha, porque se opta muitas vezes por esse meio de transporte? Entre os meios de transportes que eu citei para você, o que é mais rápido a instalação de via é o rodoviário. E também depende de questões políticas e de influência de grandes empresas transnacionais, tá? Então, Brasil e China, Austrália também, acho que é assim, né? Acabam optando por um meio de transporte um pouco mais caro, tá? Bom, vamos ver a matriz de transporte no Brasil, né? Então, não é segredo para você aí que 60% do nosso transporte é rodoviário, um meio de transporte super caro. Por conta de vários fatores, tá, pessoal? O caminhão é caro, o pneu é caro, o combustível é caro, manutenção das vias é caro, né? Então, politicamente, os países acabam adotando isso aí por influências e por aí vai. E pela opção também da implantação de via rápida. Então, 20% de ferroviário, 13% de aquaviário, 4% de dutoviário e 0,4% de aeroviário, ok? Vamos ver cada um deles agora aí. Então, vamos pensar um pouquinho, ó, antes de mais nada, o que seria o comércio, né? Comércio nada mais é, então, do que a troca de produtos. Antigamente, isso era feito através do escambo, né? Eu tinha um produto X, você tinha o Y, e nós fazíamos as trocas. Com o passar do tempo, o desenvolvimento da economia foi se criando as trocas através de moedas. O dinheiro foi criado e aí essas trocas acabam sendo feitas através de uma moeda, ok? Obviamente que num período mais moderno e contemporâneo, essas relações comerciais elas vão se aprofundando e esse dinheiro, né, ele passa, além de ter um valor, você passa a ter ele também sendo creditado e associado a títulos ao portador. Muitas vezes você faz o parâmetro da riqueza de um país a partir da quantidade de ouro que ele tem, né? Cheque, cartão de crédito, bitcoins, enfim, né? Esse dinheiro aí praticamente você acaba tendo ele com novas perspectivas ao longo da história, tá? Toda vez que você for pensar então no comércio de um país, esse comércio então ele pode ser um comércio interno ou externo. Então as relações comerciais internamente num país, tá? No caso do Brasil aí é o que gera o seu crescimento, né? Você tem 200 milhões de habitantes e por outro lado você tem o comércio externo, que é o comércio que o país vai realizar então a partir da compra e venda dos seus produtos com outros países, tá? Isso aqui é um básico para nós começarmos a pensar um pouco sobre o que é o comércio. Eu quero começar a pensar com você sobre comércio interno no Brasil, então, e quando nós pensamos no comércio interno no Brasil, ele pode ser de duas formas. Ou ele pode ser de varejo, as mercadorias são vendidas ao consumidor final, né? Nós temos aqui o exemplo, né? Você acaba de ver aqui as gôndolas num supermercado, e o atacado, onde as mercadorias são vendidas, vamos dizer assim, em grandes quantidades, né? Então, você tem no comércio na verdade, então, o atacado e varejo, né? Além de lojas de departamentos, móveis, roupas, calçados, né? Você pode ter o comércio aí de varejo também de peças de automóveis, né? De equipamentos, vamos dizer assim, de peças de motocicletas e etc, tá? Não se esqueça, então, que o comércio interno pode ser feito dessa maneira, dessa forma, tá? Fique esperto com relação a isso. No Brasil, é importante nós destacarmos a seguinte situação: o que mais gera riqueza no comércio interno é o atacado,
Porém, contudo, todavia, entretanto, o que mais absorve a mão de obra é o varejo, ok? Então é importante você entender que o varejo, em sua grande maioria, ou o próprio atacado, ele pode estar sendo realizado esse comércio nos polos comerciais de uma cidade. Pode ser num centro, pode ser nos centros financeiros das regiões norte, sul, leste, oeste, e pode ser também, vamos dizer assim, realizado nos shopping centers, tá? Shopping center é um advento moderno, foi criado nos Estados Unidos nos anos de 1950, onde então os estadunidenses perceberam que o comércio era a chave da roldana do desenvolvimento do setor terciário. Eles criam um ambiente onde a pessoa possa estar consumindo, né, e praticando esse comércio, vamos dizer assim, dioturnamente, né? Então, naquela época, os shoppings eram horizontais, depois passaram a ser verticais, mas, via de regra, nos anos 50 ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. No Brasil, ele começa a ganhar corpo aí mais por volta dos anos 80, 90 e anos 2000, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os shopping centers a nível de Brasil. Eu tenho um mapa aqui que mostra para você o número de shoppings por regiões, sem sombra de dúvidas, o maior destaque é para a região sudeste, a porcentagem em relação à média nacional, né, e o valor em bilhões aí de reais, estamos falando do ano de 2016, ok? Né? Não se esquecendo que da região sudeste o destaque é para o estado de São Paulo, com 178 shoppings, 53 na capital, né? Importante a gente entender que é onde nós temos aí essas características. O primeiro shopping a nível de Brasil foi Iguatemi, em 66, em São Paulo. E alguns números sobre os shoppings que envolvem o Brasil, né? Total de shoppings 558, 30 a serem inaugurados até o final de 2017, né? Vagas para 882 mil automóveis, tráfego de 438 milhões de pessoas por mês, vendas em relação ao varejo, um faturamento de 157 bilhões, né? Número de lojas 99 mil, salas de cinemas 2 milhões? Deixa eu ver aqui esse número aqui. Salas de cinema do 2,7 mil, né? Salas de cinemas e empregos gerados aí em 2010, alguma coisa em torno de 1 milhão de empregos, né? Então, isso é o mapeamento do que nós chamamos de shoppings no Brasil, tá bom? Então, a região com maior é o sudeste e menor seria a região norte, ok? Bom, enfim, dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre o comércio externo, primeiro no mundo, depois no Brasil, tá? Para você entender o comércio externo de um país, você tem que entender o que é uma balança comercial, que é a relação entre as exportações versus as importações, tá? Então, todo país, então, vai realizar as suas exportações e importações e a relação entre esses dois chamamos de balança comercial, tá? Então, uma balança comercial favorável é aquela que você vende mais e compra menos. O saldo é positivo. A balança comercial, então, é chamada de superavitária, ok? Quando você importa mais, certo? Compra mais e vende menos, você fecha a balança comercial no negativo. Estamos falando, então, de déficit. O que é ideal, então, né? É você ter uma balança comercial equilibrada, né? Mantendo ali em equilíbrio o que entra e o que sai, ok? Então, é com base nisso que nós pensamos o comércio externo de um país, através da balança. E desta vez vamos falar um pouquinho a respeito sobre turismo e pensarmos aí sobre os diferentes tipos de turismo, né? Uma vez compreendido então o que é o turismo, o que é ser um turista, quando nós tivemos o início do desenvolvimento efetivo do turismo a nível de mundo, né? Agora é importante nós entendermos aí quais seriam os tipos de turismos que vai fazer com que as pessoas
cada vez mais se envolvam com essa atividade importante do setor terciário da economia. Vamos começar então com o turismo de lazer, que é aquela atividade turística, onde você então tem o lazer como principal foco de recepção dessas pessoas, né? Então é importante nós termos em mente que esse tipo de turismo, na sua grande maioria, as pessoas que as realizam buscam, na sua grande maioria, né? Além de buscar o lazer, buscam aí se distrair, descansar e melhorar a qualidade de vida, né? É importante nós entendermos isso, que grande parte do turismo a nível de mundo vai envolver o turismo de lazer, né? Nós temos aqui um exemplo que mostra para você o que seria esse turismo de lazer. Estamos falando aí da Disney World, né, nos Estados Unidos, na região da Flórida, onde nós temos aí anualmente, passando por essa região, algumas centenas de milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, em 2014, essa região aí dos Estados Unidos recebeu mais de 20 milhões de turistas, né? Então existe uma forma de turismo onde as pessoas vão realizar aí praticar principalmente o lazer, a distração e o descanso, certo? Bom, uma segunda forma de turismo é o turismo histórico-cultural, né? É aquela forma de turismo, então, que você vai ter a pessoa indo para um determinado local, onde ela vai fazer observação de museus, de alguns patrimônios tombados pela Unesco, e tentar se envolver com essa forma de turismo, né? É importante a gente entender aí que esse patrimônio histórico-cultural, né, revela bastante a memória, a identidade dos seus habitantes, no país de origem, né, e ela abrange aí bens culturais, que vão desde os materiais, como edificações antigas, sítios arqueológicos e ruínas, e materiais, como manifestações artísticas e culturais, seja ela aí na forma de teatro, na forma de música, shows e por aí vai, né? Aqui nós temos para personificar essa situação o turismo histórico-cultural, né? Temos aí o Coliseu, lá em Roma, que mostra bastante essa questão da civilização romana na região da Península Itálica, tá? Então, uma segunda forma de turismo aí é o turismo histórico-cultural. Temos também o chamado turismo religioso, é aquela forma de turismo, então, que envolve a religião. Então, vamos pensar assim nas três grandes religiões monoteístas, não são as únicas, mas vale como exemplo, né? Então, você tem ali em Israel, na região da Palestina, você tem lá a cidade de Jerusalém, um importante centro religioso que atrai não só cristãos, mas muçulmanos, né? E também aí judeus. Então, essas áreas onde existem essas cidades importantes, vão desde Jerusalém, Meca, Medina, né, e outras cidades pelo mundo, acabam, do ponto de vista, atraindo essas pessoas para visitação, e isso, então, acaba gerando, né, uma forma de turismo muito importante, né? Então, eu deixei aqui alguns exemplos, né, Jerusalém, Meca, né, Lhasa, Varanasi, né? Nós temos aqui Varanasi na Índia, que é uma cidade importante do ponto de vista aí, do ponto de vista aí para os adeptos da religião hindu, tá? Então, turismo religioso importante no Brasil, por exemplo, a cidade de Aparecida, onde ela atrai bastante turistas aí que tem aí como religião o catolicismo, tá? Bom, turismo ecológico, então, ou ecoturismo, né? O turismo ecológico é aquele, então, que vai fazer com que as pessoas busquem atividades turísticas atrás de paisagens naturais, belezas naturais, né? Então, na verdade, aí são pessoas que buscam a apreciação de ecossistemas no seu estado natural, fauna e flora intacta e pouco modificada, né? É uma forma importante de turismo a nível de mundo, né? E é importante você entender que esse tipo de turismo ele pode oferecer um risco, né? A forma como ele é praticado, você pode ter a depredação do ambiente natural. Não só ele, mas também o histórico cultural tem problemas, né, do ponto de vista da visitação que pode
fazer com que nós tenhamos alguns impactos. Nesse caso aqui, o impacto ambiental. Estamos aqui, então, a imagem mostra para você, né, uma canoagem, o pessoal praticando canoagem lá no Mato Grosso do Sul, no Brasil, né? Estamos falando da cidade de Poconé em 2014, tá? Bom, uma outra forma de turismo, né, é o turismo de negócios. O que que é isso? Cidades que acabam recebendo convenções, por consequência, as pessoas passam 24 horas ali naquele local e acabam desfrutando das atividades turísticas, sejam elas a estrutura, né, de turismo, seja ela hotéis, restaurantes, cinemas, teatros e várias outras formas, né? Campeão de turismo de negócio a nível de mundo é a China, tá? Então nós temos aqui alguns dados que mostram, entre outras coisas, a cidade de São Paulo, que se destaca com a questão do turismo de negócios, né? Então as estatísticas significativas desse mercado de eventos aí, né, mostram aí, ó, 29 mil empresas expositoras, né, na cidade de São Paulo, que se destaca entre a top 15 de destinos para eventos internacionais, cerca de 700 mil metros quadrados de espaço para a realização de eventos em São Paulo, né, somente o Anhembi em São Paulo temos ali mais de 400 mil metros quadrados, por ali já circulam mais de 4 milhões de pessoas, né? E são os setores que se valem disso, são setores que vão desde a indústria automobilística, de música e vários tipos de eventos aí, né? Enfim, importante a gente estar atento com relação a isso aí, tá certo? Então, pessoal, nessa aula nós observamos quais os principais tipos de turismo, né? Espero que você tenha compreendido o assunto. Sucesso e até a próxima.